Quero mais uma vez agradecer a você que abriu esse vídeo para assistir esse vídeo. E eu quero fazer mais uma reflexão, um texto das Escrituras, da Bíblia, muito importante, muito interessante, muito sério também. Esse texto está na carta aos Hebreus, Novo Testamento, Hebreus 9, 27. Carta aos Hebreus 9, 27. Deixa eu ver se é só o 27 mesmo. A princípio só o 27. Eu fiz um vídeo, o primeiro vídeo que eu lancei nesse canal, e o título é A Morte e o Juízo Final. Só que eu notei que o vídeo está com áudio muito baixo, porque eu gravei no notebook e não regulei o som, né? O volume do som. E aí depois, quando eu fui ver, já tinha lançado o vídeo, já tinha publicado, e eu percebi que a qualidade do áudio ficou muito baixa. E aí eu decidi voltar ao mesmo texto, né, de Hebreus 9, 27, para a gente reconsiderar aquilo que está no texto. Vou ler com vocês aqui, ou com você que está me assistindo agora, Hebreus 9, 27. Eu vou mudar o título desse vídeo para o que acontece depois que nós morremos. O que acontece depois que nós morremos. Ok? Eu sou responsável pela Igreja Evangélica Congregacional de São Mateus, na cidade de São Mateus, Espírito Santo. Nossa igreja fica aqui na Avenida João 23, número 1307, no bairro Boa Vista. Igreja Evangélica Congregacional de São Mateus. Meu nome é Paulo, eu sou responsável pela igreja. E eu criei esse canal com o intuito de trazer a oportunidade da gente conhecer um pouco das Escrituras. A gente vê tanta coisa, tantos canais abertos, né? Tantas pessoas sérias, né? Logicamente. Pessoas que têm um número de seguidores imenso. E um vídeo numa qualidade muito melhor do que essa, né? Editado, com tantos recursos e tal. Mas eu, a princípio, estou fazendo desse jeito, né? E quem sabe mais à frente a gente deu uma... Não seria uma qualidade, né? Seria um complemento, né? Aos vídeos. Mas o mais importante é o que nós vamos falar nessa oportunidade. Eu vou ler aqui, o texto diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Ele não termina no versículo 27. 28 diz assim também: Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Deixa eu ajeitar aqui. Hebreus 9, 27. Bom, o que a gente vai ver nessa oportunidade são alguns conceitos, algumas palavras. Na verdade, o assunto não é muito confortável, não é muito aconchegante, embora ele seja tremendamente necessário, porque falam de coisas que têm a ver com o nosso presente
e com o nosso futuro. Eu vou falar muito mais do que coisas de comer, possuir coisas, de ter fama, de ter status no mundo, coisas que as pessoas estão procurando assim o tempo todo. O que a gente vai refletir aqui nesse texto assim, não vai trazer uma resposta imediata para você em termos assim, a solução de um problema que você está vivendo de forma imediata. Eu não estou trazendo aqui uma palavra pragmática, né? Que tem a ver com a prática e a funcionalidade das coisas. Eu estou falando sobre conceitos tremendamente necessários que vão fazer muita diferença se a gente absorver, entender o que está aqui, e se a gente conseguir crer, assimilar e abraçar essas verdades como as coisas mais importantes da vida e da morte. Ok? Então eu vou considerar aqui qual vai ser a minha meta aqui. Eu vou refletir com você sobre primeira coisa que eu quero falar aqui é essa expressão aqui aos homens. Aos homens. Você não precisa se preocupar se isso aqui é um sermão, se isso aqui é um estudo, que método eu estou usando aqui. Não se preocupa com isso não. Tá? Agora, duas palavras bem importantes aqui, e na verdade elas recebem um destaque maior, é a palavra morrerem e a palavra juízo. Morrerem ou morrer, ou morte, e juízo ou julgamento. Então a gente vai trabalhar com ênfase nessas duas palavras, nesses dois conceitos, o conceito da morte e o conceito do julgamento. E nós vamos olhar desde o começo sobre as palavras ou expressões que estão relacionadas a esses dois conceitos. Então o autor começa dizendo que aos homens está ordenado morrerem. Vocês percebem que ele faz uma aplicabilidade dizendo que a morte ela é aplicada a todos os homens. Então, pensando nessa expressão aos homens, o autor da carta, que nós não sabemos quem é, porque ela é uma carta anônima, né? O autor que a escreveu não colocou no começo quem era e para quem estava escrevendo. Simplesmente ele escreveu e deixou por nossa conta a gente ficar investigando para saber a possível autoria da carta. Embora não haja um autor identificado, o conteúdo dessa carta é muito importante. Ela foi escrita para cristãos de fala hebraica, cristãos judeus que haviam se convertido, né? Virado discípulo de Cristo. O autor da carta, que chama, lá no finalzinho da carta, ele chama esses 13 capítulos de palavra de exortação, capítulo 13, no versículo 22. E ele diz aqui no versículo 22 do capítulo 13, que é um resumo de tudo aquilo que ele gostaria de falar. Ele diz que ele escreveu essas coisas de forma resumida. 13 capítulos. Alguns chamam hebreus de livro, outros chamam de tratado, outros chamam de sermão. E outros, logicamente, chamam de epístola, como é a sua característica principal. Então, nós temos aqui esse autor falando sobre dois conceitos muito importantes. Um dos dois conceitos aqui são inegáveis, que é o conceito da morte, o conceito da limitação da vida, e é uma coisa que a gente não pode negar. E aí, dentro desse trajeto, né, da minha lógica e da minha meta, a gente vai chegar nessa palavra morrer para tentar fazer uma análise, trazer uma observação, um comentário, né, sobre essa palavra. Então aqui ele está dizendo que aos homens está ordenado morrer. Ele está dizendo que a morte é uma realidade aplicada a todos os seres humanos. A todos os seres humanos.
Não há um ser humano que possa escapar da morte, propriamente dita, não no sentido de se livrar de um momento mortal que ameace a sua integridade física. Não é nesse sentido que a gente está falando. Mas não há nenhum ser humano capaz de escapar dessa sentença que a Bíblia chama de morte. De escapar dessa experiência, para uns dolorosa, para outros não dolorosa, para uns terrível, para outros talvez não tão terrível. Mas a morte é uma experiência pela qual todos nós iremos passar. A Bíblia faz referência a pelo menos duas pessoas que não passaram pela morte. A primeira pessoa é um homem chamado Enoque. Isso a gente vê lá, essa referência, essa informação, no capítulo 5 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis. Gênesis é uma palavra grega que significa princípio, início. No capítulo 5 diz, versículo 21, diz que Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. 22, andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. O conceito geral é que Enoque não morreu, tá? Inclusive, aqui na própria genealogia, quando o autor vai fazer referência aos outros personagens, sempre aparece uma palavrinha no final, duas palavrinhas, que são e morreu, ponto. E morreu, ponto, depois do ponto vírgula, né? E morreu, ponto final. Com relação a Enoque, não aparece essas duas palavras, e morreu, ponto. Diz aqui que ele viveu 365 dias, não é isso? Confirmar aqui. Perdi o versículo aqui agora. 24, né? 25, 23. Todos os dias de Enoque foram 365 anos, ou 365 dias. 365 anos. E diz aqui que ele não morreu, porque não há nenhuma referência ao fato de Enoque ter passado pela morte. Então, o conceito geral, desconsiderando que alguns estudantes do hebraico, da Bíblia hebraica, que vão fazer alguns comentários a respeito dessa situação aí, falam a gente, de uma forma geral, a gente acredita, pelo que o texto nos traz, né, a versão portuguesa que nós temos aqui, e até algumas outras versões do inglês e outras mais, vão dizer que Enoque não passou pela morte. Tudo bem. Depois nós temos mais à frente um homem chamado Elias, o profeta Elias. Elias, o tesbita, não passou pela morte. Elias subiu num redemoinho, numa carruagem de fogo. A Bíblia diz que Elias subiu vivo aos céus. Então não há nenhuma informação na Bíblia sobre o momento em que Elias teria morrido, passado pela morte física. Mas no geral, pelo menos os homens mencionados na Bíblia, não há nenhuma outra informação a respeito de alguém que não tenha passado pela morte, com exceção desses dois, Enoque e o profeta Elias. Tudo bem. Então ele está dizendo aqui que aos homens está ordenado morrer. Então a primeira consideração que nós fazemos é essa. Não há nenhum ser humano que não tenha passado pela morte, com exceção desses dois, Elias e Enoque, ou Enoque e Elias. Depois o que ele vai dizer aqui, em sequência, é que aos homens está ordenado morrerem. Está ordenado morrerem. Essa expressão está ordenado faz nós nos reportarmos ao livro de Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2 vai dizer que Deus, depois de ter criado o homem, na sequência
da criação, porque o lugar onde o homem precisava habitar ele foi criado primeiro. Foram criadas todas as condições necessárias para que o homem pudesse habitar ali. E assim que Deus criou todas as coisas, criou o homem. E diz aqui que quando Deus criou o homem, Deus deu uma ordem ao homem. Gênesis 2, 17. Deus disse para o homem o seguinte, 15, a partir do versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. De todas as árvores e de todos os frutos de todas as árvores que há no jardim, Adão, você pode usufruir livremente, sem nenhuma restrição. É lógico, né? Encheu a barriga, para de comer. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, deixa eu só puxar aqui a telinha que apareceu um negocinho aqui. Aí. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Não coma. Então, se havia 800 árvores e 800 tipos de frutos no jardim, Deus disse: pode comer dos 800. Agora, dessa única árvore, não coma do fruto. Não coma. Adão não fez a pergunta, mas Deus logo respondeu uma possível pergunta: se eu comer, porventura, o que me acontecerá? No dia em que você comer do fruto dessa árvore, certamente morrerás. Certamente morrerás. E foi o que aconteceu. A gente conhece a história. O homem foi tentado, mas exatamente a mulher, que foi criada depois a partir do homem para lhe servir de companheira, de auxiliadora. E o diabo, em forma de serpente, induz a mulher pelo engano, pela sedução, convenceu a mulher a comer do fruto. E a mulher, antes de comer do fruto, olhou para o fruto, versículo 6 do capítulo 3, vendo que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Ela foi, tomou do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. E a partir desse momento começou a vigorar de forma efetiva, prática, a sentença que Deus deu a Adão quando ele mostrou para Adão a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não se tratava de um pé de maçã, nem tampouco de sexo, tá bom? É bom a gente esclarecer isso aí, porque algumas pessoas entendem errado. Era um fruto, não sabemos que fruto que era, e a questão toda é que Deus fez um teste ao homem para ver se ele manteria a fidelidade e a obediência a Deus. Não manteve, embora ele não tenha pecado diretamente, transgredido, mas a mulher que comeu do fruto, ela transgrediu primeiro. Ela foi tentada, foi enganada e acabou comendo, e levou o homem pelo mesmo caminho. E os dois receberam as sentenças que Deus disse que iriam receber os que o desobedecessem. Um mandamento só Deus lhes deu, e eles estavam em condições perfeitamente favoráveis à não obediência. Estavam no paraíso, estavam numa condição de pessoas justas, não tinham pecado, e mesmo assim eles acabaram desobedecendo a Deus. E aí o que acontece? Os dois se tornaram mortais. Antes eles não eram mortais, eram imortais. Deus disse que a condição para que eles vivessem eternamente era simplesmente obedecê-lo. Só isso. Mas essa longevidade foi interrompida. Só que o que acontece? Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, vou ler com você, o que nós estamos fazendo? Nós estamos lendo a Bíblia, simplesmente. Não estou profetizando aqui, eu não estou dizendo que Deus revelou.
que Deus me mostrou durante a madrugada, algumas coisas que vão acontecer. Nada disso. Simplesmente eu estou abrindo a Bíblia, a suprema revelação de Deus, a palavra de Jesus Cristo, a verdade, e eu estou simplesmente abrindo as Escrituras e expondo para você, e é bom que você acompanhe junto com a Bíblia aí, ou você tem, ou tente depois conferir, né? Hebreus 9, 27, você anota aí no papel. Se você não tiver uma Bíblia, depois você adquire, ou pede emprestado a alguém, ou procura na própria internet, para conferir se realmente é isso mesmo. Romanos 5, capítulo muito importante da carta de Paulo aos Romanos, não que os outros não sejam, mas no versículo 12 diz assim, Romanos 5,12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então o que acontece? Quando os dois desobedecem a Deus, a sentença, o julgamento, o juízo, a maldição, ali é uma maldição, porque maldição significa denúncia de uma transgressão. A palavra maldição na Bíblia, definição de maldição, seria uma sentença sobre uma transgressão da lei, de um mandamento de Deus. Você pode perceber isso, só um adendo aqui, né? Um complemento, uma nota, né, de rodapé, se você quiser considerar assim. Deuteronômio 28. Lá em Deuteronômio 28, você vai ver um título em cima do capítulo 28, diz assim, as bênçãos decorrentes da obediência, e a continuidade do capítulo 28, se não me engano, vai dizer lá embaixo, as maldições decorrentes da desobediência. Então, maldição, o conceito bíblico de maldição, não um conceito supersticioso. O conceito bíblico de maldição é quando alguém transgride uma lei, a transgressão é denunciada, um sinal vermelho toca lá no céu, vamos dizer assim, e o julgamento que está atrelado à desobediência àquela lei é executado sobre o transgressor. Então ele se torna um maldito. Você pode ler na carta aos Gálatas, Paulo diz que, ele faz uma referência ao Antigo Testamento e diz o seguinte, maldito todo aquele que não permanecer nas palavras deste livro ou desta lei. Então, transgride a lei, se torna um maldito, ou se torna um condenado, se torna alguém debaixo de um julgamento, de uma sentença, e a sentença é a morte. Então, quando Adão e Eva pecam, eles se tornam mortais. Mas aí o que acontece? Eles continuam vivos. A morte começou a partir do momento que eles percebem que estão nus. E aí vem algumas consequências, eles tentam se cobrir, né, com folhas de figueira, mas não funciona, não serve. O pecado deles teria que ser coberto de uma outra forma, e Deus providenciou para que isso fosse solucionado. A primeira morte na Bíblia é a morte de um animal que Deus matou, para com esse animal, ou animais, talvez tenham sido mais de um animal, tirar as peles desses animais para cobrir a nudez do casal. Mas ali também demonstra que o pecado deles fez com que houvesse a necessidade de que um ser inocente morresse no lugar deles. É bem provável que o pecado deles tenha sido perdoado quando aquele animal foi morto. Tudo bem. Mas aí eles se tornam mortais e eles vão gerar filhos. Eles não morrem automaticamente. Adão morreu com 930 anos. Quanto a Eva, não temos informação. Gênesis capítulo 5. Então Adão morreu com 930 anos. Agora não há nenhuma referência a com quantos anos a esposa de Adão morreu. Mas eles têm filhos. Eles têm filhos. E os filhos deles não receberam mais o título de filhos de Deus. Você pode ver o capítulo 5 de Gênesis. Quando fala sobre Adão, como não havia ninguém antes de Adão que pudesse tê-lo gerado,
Aí diz assim, Adão, filho de Deus. Mas vai dizer Sete, filho de Adão. Adão gerou a Sete, ou seja, Abel ou a Caim. Mas a Adão nenhum ser humano gerou. Inclusive Adão foi criado adulto. Ele foi feito um homem adulto. Ele não sabe o que é ser criança. Ele não sabe o que é ser amamentado nos seios de uma mãe. Né? E eu, inclusive, tenho a minha suspeita de que Adão nem cordão umbilical tivesse. Porque ele não nasceu no útero. E o cordão umbilical é o que liga a criança ao útero para ser alimentado, né? Nutrido. Então, tudo bem. Então, os outros seres humanos que descenderam de Adão e Eva se tornaram pecadores como eles. É o que Paulo está dizendo. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado veio a morte como consequência, Romanos 5,12, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram quando Adão pecou. A morte passou a todos os homens, não porque todos os homens se tornaram pecadores, mas a morte passou a todos os homens porque os dois seres humanos, protótipos da humanidade, os primeiros, as matrizes, se contaminaram. Quando os dois estavam pecando, toda a humanidade, do terceiro homem, porque Adão primeiro, Eva segundo ser humano, o terceiro, do terceiro até o último homem que vai existir na Terra, todos estavam pecando quando Adão e Eva pecaram. Toda a humanidade pecou quando Adão pecou. Porque toda a humanidade estava em Adão. Porque de Adão que vieram todos os seres humanos, junto com Eva. Por isso que Paulo disse aqui que todos pecaram. Porque todos pecaram quando Adão pecou. Todos os seres humanos estão ligados a Adão. Ele é o representante federal da raça humana. Então, quando Deus adverte o homem, Deus deu uma sentença. Deus deu uma ordem, comeu, morre. Se você abrir também no livro de Ezequiel, capítulo 18, você vai ver lá talvez 3 vezes se repetir a frase: a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, Antigo Testamento, vem depois do livro do profeta Jeremias. Ezequiel, o profeta que mais fala do Espírito Santo no Antigo Testamento. Isaías é o profeta que mais fala de Cristo, do Messias. E Jeremias, o profeta que mais fala sobre Deus, de Deus. Ezequiel, deixa eu abrir, 18. O ventilador ligado aqui, por necessidade, e aí as folhas não respeitam, né? O vento não me dá trégua aqui, mas é necessário. Mas algumas vezes aí, você abrindo o capítulo 18 do profeta Ezequiel, versículo 4, a alma que pecar, essa morrerá. Versículo 20, por exemplo, a alma que pecar, essa morrerá. E aí aparece outras vezes aí. Eu não sei se são 3... Você pode ler o capítulo todinho, 18 de Ezequiel, e você pode tentar contar quantas vezes aparece a alma que pecar, essa morrerá. E para finalizar essa questão de que a morte é uma sentença, a morte é uma maldição, a morte é um julgamento sobre o pecado da humanidade, começando a partir de Adão e passando aos seus sucessores, porque as consequências da transgressão de Adão é a herança que os seus descendentes receberam. O que Adão deixou de herança para os seus filhos, para os seus descendentes? A morte. Que herança, hein? Que herança. Romanos capítulo 3. Deixa eu ver se é Romanos 3 mesmo. Se não for, vai ser outro, né? Logicamente. 3. Deixa eu ver se é o 3 ou se é o 5.
salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos 3. Fugiu da minha memória agora. A gente decora, mas tem hora que dá um branco. No capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Ah, tá. Romanos. Agora a memória refrescou. Meu sotaque é de carioca, tá? Se você reparar aí, você vai saber que. Vai perceber que eu dou uma puxada aí no S. Mas não afeta nada não. Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou destituídos estão da glória de Deus. E Romanos 6, 23. Tá vendo como é que a memória, de vez em quando, dá uma destravada? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Paulo vai usar a figura de um servo e de um senhor. E vai dizer que a uns um senhor paga com a vida, e a outros um senhor paga com a morte. Um desses senhores é o pecado. Quem lhe obedece fielmente recebe o pagamento com a morte. Romanos 6, 23. A recompensa para quem peca é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Então, Hebreus diz que aos homens está ordenado. É uma ordem, uma sentença, uma determinação dada pelo próprio Deus. Então, por que a morte não pode ser revertida, pelo menos em relação ao homem na condição de pecador? Porque Deus determinou que seja assim. Como todos se tornaram pecadores, a sentença é obrigatória. A alma que pecar, essa morrerá. Comeu do fruto, me desobedeceu, transgrediu um mandamento. No dia que isso acontecer, morrendo, morrerás. Então a morte é uma determinação de Deus, é um decreto de Deus. A morte é um veredito de Deus. Não tem como reverter, não tem. Ninguém encontra em si qualquer capacidade ou qualidade ou virtude suficientemente capaz de reverter o decreto da morte, ou de invalidar o decreto da morte. Então, Romanos capítulo 6, versículo 23, fala sobre o salário do pecado é a morte. Uma outra coisa que fala aqui no capítulo 9 de Hebreus, diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez. Uma só vez. Cada pessoa acredita numa possibilidade, numa alternativa. Alguns dizem que morreu, não tem mais nada depois. Então depois da morte não vem mais nada. Vem a não existência. Morreu, acabou. É como se fosse assim, como animal. A pessoa morre e se desfez, caiu na sepultura, parou de respirar, morreu definitivamente, já era. Não tem mais nada adiante. Não acredito numa vida depois da morte. Tem alguns que têm esse conceito, têm essa concepção. E vivem em função dessa crença. Vivem em função dessa concepção. Então a vida deles vai ser regida por esse tipo de pensamento. Então todo o seu comportamento, a maneira como eles vão lidar com a morte das outras pessoas, com a menção ou referência à morte, ou coisas atreladas a ela, para ele isso aí não tem tanta relevância. Então ele vai procurar viver a vida o máximo possível, extrair da vida o máximo possível, viver a vida o máximo, ou viver de forma tranquila, não tem medo de nada, não se preocupa com nada, porque morreu, acabou. Existem outras pessoas que acreditam que a partir do momento que nós morremos, nós
voltamos num outro corpo e numa outra condição, talvez melhor àquela que nós vivemos, ou talvez pior àquela anterior, aquela vida anterior, para usufruir de alguns benefícios plantados na vida anterior, ou colher os malefícios plantados na vida anterior, num outro corpo. Alguns vão ao extremo de achar que é possível que um ser humano, quando sai do seu corpo por ocasião da morte, pode voltar numa outra reencarnação no corpo de um animal. E tem outros que vão muito mais além. A questão toda é a seguinte: essa crença na possibilidade de nós morrermos e vivermos vidas sucessivas através de outros corpos em sucessivas reencarnações é puramente uma teoria. É uma teoria. Ninguém voltou aqui para dizer, eu vivi, não, mas aí eu fui num lugar que alguém incorporou o seu espírito numa pessoa, e essa pessoa, que havia morrido no século XVIII, falou todas as características próprias dele, né, que se tem informações. Napoleão, por exemplo, encarnou no corpo de não sei de quem, e o espírito de Napoleão deu todas as características de Napoleão, coisas da sua vida particular, coisas íntimas dele que ninguém sabia, esse espírito dessa pessoa falou. Ou, por exemplo, vou vir mais para cá, eu tenho um parente que faleceu e eu consegui, né, ter um contato com ele através de uma incorporação numa pessoa, e ele vem e falou coisas da minha vida assim, que só eu sabia, coisas da vida dele que só eu sabia. Então não tem como não ser ele. Só que tem um problema. Tem um problema. A Bíblia fala sobre demônios. E a Bíblia fala que os demônios, eles não são limitados pela morte. E eles podem viver anos e anos, porque estão vivos ainda, né? E eles passam por gerações e gerações de pessoas e conhecem inúmeras pessoas e não têm a limitação de conhecimento que nós temos. E eles conseguem saber de coisas particulares de cada pessoa, que só a pessoa sabe, só Deus sabe, e de repente uma outra pessoa com quem ela compartilhou esse segredo. E eles têm possibilidade de entrar dentro do corpo de pessoas. E eles são capazes de se apresentarem como sendo a própria pessoa, para enganar a pessoa que está ouvindo, achando que é um parente seu que já morreu. Então eu não posso acreditar num negócio desse, porque primeiro que a teoria da reencarnação, o nome já diz, é uma teoria, não tem prova. No campo científico, por exemplo, não tem prova. Não tem prova através de fatos. Contra fatos não há argumentos, mas não há fatos que comprovem a reencarnação. Uma teoria é simplesmente uma teoria. Mas aqui está dizendo que aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Não há outras vidas possíveis, outras encarnações. Não há outras oportunidades em outras vidas, em outros corpos, em outras pessoas, em outros mundos. Aqui está dizendo, não existe. Mas eu acredito de forma diferente. Tudo bem. Aí eu te faço a seguinte pergunta: e se você estiver errado? Se você estiver errado e a Bíblia estiver certa, isso aí nós vamos ver depois. Só que aí é complicado. Por quê? Porque se o texto aqui está certo de que nós morremos uma só vez e não tem como reverter isso, então você não vai conseguir ter outra chance para experimentar essa opção. Se morreu, acabou, beleza. Mas se morrermos, vier outra coisa depois, como eu vou ver no texto aqui com você, ou com vocês. Então ele diz aqui que aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Uma só vez. Uma morte para cada pecador. Uma morte física, definitivamente, morte.
para cada pecador. Há pessoas que morreram 2 vezes. Que pessoas morreram 2 vezes? As pessoas que foram ressuscitadas. A Bíblia faz referência a várias ressurreições. O profeta Eliseu, né, pelo poder de Deus que atuava nele, ressuscitou o filho de uma viúva. Nós vemos o próprio Jesus ressuscitando muitos mortos. Nós vemos Pedro ressuscitando uma mulher no capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos. Nós vemos Paulo ressuscitando um jovem chamado Eutico, porque ele caiu como morto, caiu do 3º andar, não sei, despencou lá de cima, caiu, não tinha sinais de vida. Paulo abraçou o menino e o menino viveu. Paulo foi apedrejado numa cidade chamada Listra ou Icônio, em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, se eu não me engano, e foi dado como morto. Os discípulos o rodearam, Paulo todo ensanguentado, só pararam de jogar pedra nele quando não tinha mais sinais vitais. Daqui a pouco Paulo se levanta e volta a pregar. E nós vemos outros milagres acontecidos na Bíblia de pessoas que ressuscitaram. O próprio Lázaro, né? Livro de Evangelho de João, capítulo 11, fala que Lázaro morreu, ressuscitou e morreu de novo. Passou pela morte 2 vezes. Uma morte foi uma morte definitiva, mas com Jesus não foi, por causa de Jesus, mas da segunda vez não teve jeito. Morreu 2 vezes. Mas no mesmo corpo. Esse é o importante detalhe. Todos os mortos que foram ressuscitados, ressuscitaram no mesmo corpo e morreram no mesmo corpo. Tá certo? Então, se você acredita na teoria de reencarnação, você tem toda a liberdade de acreditar. Mas eu estou dizendo que o texto está dizendo que a morte é uma só para cada pecador, para cada ser humano. E depois vem outras coisas. Continuando aqui, diz que aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois o juízo. Então, aí é onde que eu quero fazer uma observação muito importante. Algumas pessoas podem perguntar assim, o que acontece quando nós morremos? Algumas dizem assim, nós ficamos dormindo. Nós ficamos dormindo até que o corpo vá ressuscitar. A Bíblia fala da primeira ressurreição e a Bíblia fala da segunda ressurreição. A primeira ressurreição, no livro de Daniel, é chamado de ressurreição para vergonha e horror eterno. E a segunda ressurreição para... deixa eu só confirmar no livro de Daniel aqui, no capítulo 12, se eu não me engano. Daniel capítulo 12. Deixa eu ver se é isso mesmo. Daniel, profeta Daniel. Versículo 2, Daniel 12, 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Embora fale aparentemente de uma ressurreição, a Bíblia fala sobre 2. Jesus revelou o livro de Apocalipse a João, o último livro da Bíblia, Apocalipse. Eu quero mostrar para você uma coisinha aqui sobre a ressurreição. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Primeira ressurreição. Se tem a primeira, tem a segunda. Qual é a segunda? Apocalipse, capítulo 20, versículos a partir do 11, diz... Versículo 12, Apocalipse 20, 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados. Olha aqui o versículo 13. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Por meio de quê? De uma segunda ressurreição.
que é a ressurreição para o juízo. Jesus também fala sobre isso no Evangelho de João, capítulo 5, me lembrei agora. E aí eu quero que você veja também, versículo 28, João 5, 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. João 5, 28. Tá? Então, tudo bem. Então, ele diz aqui, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Então, há um intervalo entre a morte e o julgamento. Então, tudo bem. O que acontece quando uma pessoa morre? Aí alguém vem e diz, fica dormindo. Outros dizem, morreu, acabou. E outros dizem, reencarna no outro corpo. Reencarna no outro corpo. Só que aqui está dizendo que após a morte, que é a única, vem o julgamento. Mas entre a morte, a cessação da vida e o julgamento, o que acontece? A pessoa fica dormindo? A pessoa vai reencarnar? Ou a pessoa fica na não existência? Eu quero que você abra comigo, se você puder,